Olá, seja muito bem-vinda à sua nova jornada. Se você chegou até esse vídeo é porque algo dentro de você está despertando. Talvez você esteja se sentindo cansada, sobrecarregada e compreendendo que você tem vivido no modo sobrevivência e querendo sair dessa programação. Começou a entender que Deus te criou para ter vida em abundância e não para sobreviver. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e aqui você vai encontrar conteúdos para a gente sair do instinto à consciência. Nesse vídeo nós vamos abordar um tema muito sério e muito profundo que é compreendido por poucas pessoas, que é o sono coletivo. O sono coletivo é o estado em que a maioria das pessoas vive. É aquele estado onde as pessoas fazem o que todo mundo está fazendo, pensam como todo mundo está pensando, enfim, repetem padrões que não foram escolhidos conscientemente. É como se a humanidade estivesse vivendo um transe coletivo. Me responda com sinceridade. Quantas decisões da sua vida foram guiadas pelo medo, pela cultura e não pelo desejo real da sua alma? Talvez você ainda não consiga responder honestamente essa pergunta. E tá tudo bem, porque realmente é uma pergunta que exige muito autoconhecimento para ser respondida. Além de sua resposta, ela vai rasgar muitos véus internos. Eu sei disso porque quando eu comecei a responder essas perguntas, mesmo sem ter feito essas perguntas, foi onde eu comecei a entrar na fase do despertar conhecida como a noite escura da nossa alma. Foi ali que a minha vida virou do avesso. Foi ali que as verdades que eu anestesiei com os prazeres do mundo começaram a vir à tona, começaram a gritar para serem vistas. Foi onde eu precisei enfrentar as minhas sombras, que eu ignorei a vida inteira. E todos nós fazemos isso o tempo todo. Eu precisei enxergar com honestidade o que hoje eu questiono aqui para vocês. Por que eu silenciei onde eu deveria ter me protegido? Por que que eu aceitei migalhas achando que era tudo que eu merecia? Por que que eu me diminuí para ser aceita ou para não decepcionar as pessoas? Quando essas perguntas surgiram, na verdade, quando as respostas surgiram, foi onde eu comecei a perceber que mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, desde novinha, que gostava de ler coisas espirituais, que não me perdia em futilidades, em banalidades, eu ainda não estava desperta. Eu estava inconsciente, vivendo o condicionamento da programação das minhas dores e das dores coletivas. Eu estava construindo a minha vida através da linha do inconsciente, lá embaixo, e não pela linha do consciente. E quando a gente começa a perceber isso, que é o que eu chamo, que eu falo para vocês aqui, que a nossa vida vira do avesso, não é que ela vira do avesso, é que a gente descobre que tudo foi construído numa base falsa e não verdadeira. É como diz a Bíblia, construa a sua casa na rocha, não na areia, porque na areia qualquer onda que venha leva. E foi o que aconteceu na minha vida. E então foi quando eu descobri que eu estava vivendo o que todo mundo chama aí do modo sobrevivência. E comecei a questionar. Deus não me criou para sobreviver. Deus me criou e eu sou muito maior do que tudo isso que eu estou vivendo. E hoje talvez você esteja neste mesmo ponto. O ponto entre a vida que você construiu na inconsciência e entre a vida que você quer construir a partir da sua consciência. E se você está atravessando esse momento do despertar, essa fase da noite escura da alma, eu preciso deixar um recado para você. Deus não te esqueceu. Eu sei que a gente questiona isso nesse momento. Ele está apenas te conduzindo para um portal. Tudo que estava escondido precisa vir à tona para que a gente possa escolher
de uma forma diferente. Então a gente precisa confrontar tudo isso que está acontecendo. A gente tem o hábito de achar que o caos é um problema, que é algo ruim, mas o caos é o início da ordem. Quando você começa a reformar uma casa, não tem como o caos da desconstrução não acontecer para que você reforme do jeito que você quer. Ele precisa acontecer e a gente precisa entender isso, olhar para o caos de outra forma. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. Não é fácil acordar do sono coletivo e é exatamente nessa fase da noite escura da alma que muitos voltam a dormir, porque dói mesmo, mas não desista. E é por isso que eu uso as minhas redes sociais para ajudar vocês que estão passando por esse mesmo ponto a não desistirem, a continuarem, que vale a pena. A gente sempre precisa confiar no invisível. E quando a gente está na noite escura da alma, é muito difícil confiar no invisível. Então, nas minhas redes sociais, vocês vão sempre encontrar conteúdos que ajudem vocês nesse processo de sair do instinto à consciência. Não é fácil, é doloroso, mas é preciso. No meu Instagram você encontra também conteúdos gratuitos e a preços acessíveis para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. E se esse conteúdo te ajudou, se você gostou do assunto abordado aqui, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda o nosso canal a crescer e a entregar para mais pessoas que talvez estejam passando por esse mesmo problema. Beijos.